Sejam bem-vindos aqui no nosso Letras Online. Nosso Letras Online vai conversar um pouco sobre alguns autores, sobre alguns temas que esses autores abordaram em seus livros, em suas publicações. Para a gente começar o nosso Letras Online, inaugurar aqui, fazer como se fosse o episódio 1 do nosso Letras Online, a gente vai falar um pouco sobre a incerteza e seus efeitos, no livro Os Prêmios, de Julio Cortázar. Um grupo diversificado recebe como prêmio uma viagem em um cruzeiro. Qual o destino? A pergunta passa a fazer sentido quando as autoridades marítimas se recusam a responder. A aventura humana como viagem é uma metáfora muito recorrente na literatura. Então hoje o Letras Online discute esse tema através da novela Os Prêmios, escrita em 1969 pelo escritor argentino Julio Cortázar. É isso mesmo, Ricardo? Bem-vindo, prazer aí para a gente bater esse papo, fazer essa prosa aí. Vamos seguindo. Vamos seguindo, Roberval. O Julio Cortázar é um escritor bastante interessante. Nosso vizinho aqui, argentino, apesar de ele ter se radicado em Paris, ele traz aí grandes contribuições para a literatura, e esse é só um dos grandes livros dele. Nossa, e a importância dele para a literatura vai além, ele, além desse livro, tem outros livros e com outras abordagens também. Então, se eu fosse escolher um item para dizer assim, qual é a grande marca dele, seria um dos grandes precursores da literatura fantástica. Aquilo que tem também no Gabriel Garcia Marques como um grande expoente, aquilo que no Brasil tem o Coelho Neto. A literatura fantástica tem um marco nele aqui. Ele tem as histórias de Cronópios e Famas, por exemplo, que são deliciosas histórias de seres inexistentes, digamos assim, né? Mas essa ideia do fantástico tem algo que ele, apesar da humanidade, desde os gregos trazerem mitos, tem os contos de fada, coisas que não são exatamente reais, o fantástico tem uma coisa um pouco diferente, que é como é que você olha para o real e enxerga nele o fantástico. Então, esse embrião está no Cortázar. Eu acho que essa é a grande marca dele na literatura, essa grande importância. De toda a história dele, toda a produção dele, né? E especificamente nessa novela Os Prêmios, tem a incerteza e seus defeitos aí que você traz. Então, a proposta da novela é um grupo de pessoas muito diversificadas recebem como um prêmio de loteria uma viagem de navio. Isso se passa aí nos anos 30 na Argentina. A Argentina foi, no início do século passado, ela era uma espécie de Suíça da América, aqui da América Latina. Era um país muito rico. As pessoas, até hoje muita gente diz que sobretudo o pessoal de Buenos Aires ainda não esqueceu que foram ricos, né? E foram muito ricos, muito elegantes. Então, ele retrata essa comunidade muito, muito rica, né? Fazendo um parênteses, por exemplo, era tão importante a Argentina na época que um dos grandes economistas do mundo na época, o Hayek, esteve na Argentina e fez lá uma série de conferências que ficou famosa como as 5 lições, chamadas 5 lições. Tamanha a importância da Argentina para o cenário mundial. Depois caiu, né? Depois tem uma história toda da Argentina, vem o peronismo, vem o famoso populismo da América Latina, que, como diz o Caetano, a gente não consegue se livrar de demagogos e totalitários, né? Mas aí, fechando parênteses, a história é isso, um grupo selecionado que vai para um navio para fazer uma viagem. Agora, qual o grande impacto? Eles não sabem para onde vão e só percebem
que aquele navio tem algo de estranho quando eles já estão lá dentro. Tem até um trecho aqui. Quando já embarcaram na Quando viagem. embarcaram, ó, quando eles embarcam, e lá na frente, lá para o capítulo 15, mais ou menos, é uma coisa assim. Ó. O corredor era estreito. Lopes e Raul percorreram-no em uma ideia precisa de direção. Né? Dois desses aventureiros aí no navio. Então, estamos aqui no navio, deixa eu dar uma explorada. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Até chegarem a uma porta stone fechada. Permaneceram olhando com alguma surpresa as pranchas de aço pintadas de cinzento e o mecanismo do fecho automático. Curioso, disse Raul. Eu juraria que há pouco passei por aqui com a Paula. Que engrenagens, disse o Lopes. Porta para caso de incêndio ou coisa parecida. Que língua se fala a bordo? Ele não sabe de onde é. O marinheiro de plantão junto à porta os observava com ar de quem não entende ou não quer entender. Fizeram-lhe gestos indicativos de que quereriam continuar a ir em frente. A resposta foi um sinal muito claro de que deveriam voltar. Então a coisa começa a ficar muito estranha. É claro, nós não vamos dar muitos spoilers, porque o prazer é do leitor. Mas esse clima de que você entra dentro de uma nave que vai te levar e você não sabe para onde, eu acho que tem um grande impacto de simbolizar a nossa vida. Quando você nasce, você não sabe para onde vai, nem quando vai chegar, nem se vai ter companheiro, se o companheiro é bom, entende? Quando há mais de um ano atrás disseram assim, não, nós vamos fechar um pouco aqui o nosso você fica em casa um pouquinho, relaxa um pouquinho, descansa que nós vamos entrar aí numa viagem e de repente a gente começa a perceber que não pode mais sair, quando sai tem que voltar de novo para casa, aí um governo decreta um lockdown um pouco mais, um pouco menos severo, aí você de repente percebe que está ficando sem ar, aí você de repente percebe que está ficando sem dinheiro, e aí você diz assim, escuta, eu preciso voltar a trabalhar, preciso voltar a sair, e o cara, como esse marinheiro, vai dizer simplesmente não. Né? Claro que esse comentário não é para dizer nem que está certo nem que está errado, mas apenas a sensação de que você está numa nave. É quase a metáfora da vida humana enquanto viagem aí, né? Eu acho que é a metáfora da vida humana enquanto viagem, né? Estou me lembrando aqui de um que virou um filme e não é difícil de encontrar. Eu acho que é o Fabuloso ou o Incrível Exército de Brancaleone, que é uma maravilha. Aquela turma atravessando a Idade Média com peste. Né? Talvez eu tenha me lembrado disso, porque a gente está falando de contágio. Né? Aquela turma tentando chegar em algum lugar, mas eles não sabem onde e tentando fugir da peste, do contágio e tentando achar comida ou dinheiro. Aliás, é um tema que depois volta lá no Ariano Suassuna, naquelas histórias todas do Chicó e João Grilo, né? Sempre tentando ou comida ou dinheiro, né? Mas fazendo uma peregrinação, essa ideia de uma peregrinação e você não sabe onde chega e se é que vai chegar, né? Eu acho que não é em vão que hoje em dia a gente tenha tanta gente com tantos sintomas fóbicos, pânico, etc., né? A gente precisa de um pouco de ilusão de que vai chegar, de que sabe aonde vai chegar, mesmo que não seja necessariamente verdadeiro. Mas quando isso vem à tona, com essa força, com esse impacto todo, de que, olha, você não sabe onde vai chegar, e se é que vai chegar, a coisa acende uma luz vermelha. Aí é onde dá problema. E você falou do Ariano Suassuna, mas assim, tem uma extensão disso na literatura, né? Qual a extensão dessa temática, da incerteza? Você trouxe aí Brancaleone, trouxe do Ariano Suassuna, né? Essa coisa que a pessoa tem que estar em deslocamento, ela faz a peregrinação no escuro, né? No escuro. Tem na literatura, tem no cinema, tem na música, tem no teatro, né? Então, essa noção de que a gente está numa viagem e não sabe para onde vai, isso é meio que da alma humana. Alien, o oitavo passageiro.
estão numa nave e de repente faz um pequeno desvio de rota e volta com um alien dentro, né? Então não sabe mais onde vai chegar, né? Na música, eu estava me lembrando do Milton Nascimento, né? Uma de notícias do mundo de lá, diz quem fica, né? Ele vai narrando quem está numa plataforma de trem. O trem que chega ao mesmo tempo, o mesmo trem da partida. É um trem que vai, que volta e você não sabe exatamente para onde vai. É claro que você compra um bilhete, você sabe, eu vou para Jacareí, eu vou para Taubaté, mas você não sabe para onde está indo de fato. Se perguntar por quê, para onde, o que você quer, não tem resposta. A gente não sabe exatamente, a gente tem uma ilusão de resposta, né? Eu saio de manhã, qual é a minha nave quando eu saio de manhã? É ir para o trabalho e voltar. Qual é o grande impacto? É dúbio, né? Você, depois de alguns anos, indo e voltando tudo igual, você diz, puta, que chato. Sim. Mas, se você não volta para casa, ou alguém de quem você gosta não volta para casa, nesse dia que você tinha certeza que ia voltar para casa, aí você diz, puta, que impacto é esse? Ela pensou que ia, mas não voltou. Né? Então, talvez seja a fonte das religiões, né? A gente está numa nave que vai nos conduzir para um outro lugar, talvez um outro mundo, né? Nos gregos antigos, Platão era evidente, né? A gente está tomando um corpo emprestado e o corpo é minha nave, eu vou usá-lo um pouco, depois eu pulo para uma outra existência, né? Qualquer espiritismo, qualquer teoria que tenha uma ideia de transmigração de alma, vai ter essa ideia, né? Você vai para algum outro lugar. Esses são os mais esperançosos, né? Os menos esperançosos, quando essa casca, que é essa nave quebrar, acabou, né? Acabou. Não tem mais para onde ir. Né? Você acha que a incerteza, ela tá, igual a gente sai de casa, vou sair, vou lá para o trabalho e vou voltar. A incerteza tá entre uma coisa e outra, tá no trajeto. Eu acho a gente, para conversar com Freud também, né? O Freud, a nossa experiência é partida ao meio. Uma é consciente. Conscientemente eu tenho certeza que eu vou e que eu volto. Inconscientemente eu não tenho essa certeza. Mas quando a realidade externa começa a esfregar na minha cara que essa certeza não existe... Entendeu? A hora que você está falando, nossa, acho que está acabando a pandemia. Alguém fala, 200 mil mortos. Pronto, trouxe de volta na tua cara. Assim, tenha incerteza, não é para ter certeza. Né? Então, se você está dirigindo o teu carro e de repente alguém atravessa, você mete o pé no freio e fala, aquela respirada abre um canalzinho, o inconsciente vem e fala, não é para ter tanta certeza assim. Não é para estar tão seguro. Não é para estar tão seguro. Né? Qualquer engenheiro de tráfego fica lá bolando maneiras de você não ter acidente. Né? Então, assim, a gente vive a experiência consciente de que temos certeza que a gente vai trilhar um caminho até bem longe. Mas a incerteza vive lá escondidinha, e de vez em quando ela põe a cara para fora. De vez em quando ela aparece, vem te visitar. E nos tempos em que a gente vive, ela está batendo muito na porta. E isso tem muito aqui nos prêmios. Tem nos prêmios, porque eles vão... Todos os personagens, à medida em que escuta, não pode passar aquela porta. E eu vou lá e falo com o cara não entende a minha língua. Né? Depois o livro vai clareando que o navio ele é sueco. E eles falam... Né? Os personagens falam espanhol e eles falam sueco, e eles não entendem sueco. Tem um problema de comunicação. Comunicação. Ele fala um negócio, o cara faz um gesto, no máximo faz assim. Né? E não tem nada mais assustador do que você falar durante meia hora pedindo algo para alguém e alguém só fazer um gesto. Ele disse não porque que eu não posso ou porque ele não me entendeu. O desespero dos personagens vai aumentando e eles vão inventando situações para tentar escapar daquilo. Né? Infelizmente a memória não está ajudando, mas tem eu não sei se é uma peça de teatro ou se é um conto de alguém que faz a mesma ideia dentro de um apartamento na época da ditadura militar no Brasil. E os caras, ele fica atrás toda a cena, toda a história se passa dentro de um apartamento. Passos do lado de fora, o cara fala,
é a polícia que está chegando, a polícia do exército, para me pegar. Qualquer barulho, o cara tem certeza que é isso. Né? Então, a relação de você estar dentro de uma nave e não poder sair, porque você acha que do lado de fora tem um mundo muito malvado, é isso que se passa com esses personagens. Qual que é o grande lance? Se você comparar um prêmio com um navio em que você vai lá e vai ficar muito feliz, vai ter até o show do Roberto Carlos. Não sei se isso deixa feliz, né? Mas é que você pode ter essa experiência, mas você também pode ter a experiência de que esse navio não é boa coisa. E você não tem como sair dele. Nos personagens desse, que eu não lembro se é uma peça ou se é um conto, estão dentro de um apartamento e não sabem o que vai acontecer. Eu acho que nem se revela no final se tinha mesmo polícia do lado de fora ou não, ou se é só o pânico com o qual o cara estava vivenciando. Esses personagens experimentam pânico, então eles tentam fazer coisas enlouquecidas. Aí eles causam mais transtorno ainda para eles. Justamente porque eles têm certeza de que aquele... eles perderam a certeza, na verdade. É a incerteza que vem, então eles passam a ter a obstinação de tentar sair daquele lugar. De tentar chegar. Eles querem falar com o capitão, de todo jeito. Todo mundo quer falar com o capitão. Se ele estivesse no Brasil, talvez eles iam pensar assim, não é boa ideia falar com o capitão, que não vai resolver não muito. Vai resolver nada. Não é uma boa. Eles não estão se comunicando. O capitão não está se comunicando muito bem com os outros. A coisa não está rolando muito. Que joia, muito bom. Olha aí, ó, gente, fica a dica então, né, do Letras Online aqui, os prêmios Julio Cortázar, né, um argentino, A Incerteza e Seus Efeitos, tá? E quem gostou, deixa aí um comentário, né? Deixa aí um alô pra gente, manda uma dica aí, ó, fala sobre tal livro, ou sobre um tema, né? Deixa um tema aí para que a gente possa trazer esse papo para vocês aqui no Letras Online, e a gente se encontra no próximo Letras Online. Isso aí. Vamos lá, até o próximo.